Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João. Hamilton, ou Hamilton An American Musical, é um musical que conta a história de Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, em uma forma musical, misturando diversos gêneros musicais como hip hop, rap e pop. Parece ser uma das piores ideias de todos os tempos, tem uma duração alta, afinal de contas é um musical de palco, tem quase 2 horas e 40 e funciona muito bem, tanto que Hamilton foi um fenômeno na Broadway, era impossível de conseguir ingresso no lançamento. Isso funciona muito bem porque a obra aceita esse absurdo e ela abraça essa falta de realismo. O filme não mistura apenas gêneros musicais, ele também mistura formas de se falar daquela época com algo mais moderno, com o fato do rap estar em diálogos, afinal de contas é tudo cantado. E não existe uma quebra da quarta parede de fato, afinal de contas é um espetáculo teatral. Eu vou tentar não entrar no que faz o musical ser muito bom, porque eu não quero falar da peça de teatro, eu quero falar da versão do filme. Eu quero muito ver a versão de teatro depois de assistir ao filme e as músicas são incríveis. Então vamos lá, eu vou falar da versão de Hamilton que saiu no Disney Plus agora em julho de 2020 e também naquele site verde que tem um navio. Eu vou começar com um questionamento. Como transportar a experiência de um musical, de um espetáculo que acontece na Broadway para o universo cinematográfico? De início eu penso em 3 formas distintas. A primeira é colocar uma câmera isométrica sem se mexer, simulando a experiência de alguém assistindo esse espetáculo. É a forma relativamente preguiçosa, né? Só deixa a câmera e é uma experiência de ver um musical. A segunda é o que o Tom Hooper fez em Os Miseráveis e vários outros diretores fizeram, Fantasma da Ópera, etc. Que é você adaptar, trazer as músicas, trazer tudo, mas filmar de uma forma cinematográfica, encenar tudo em cenários maiores e tudo mais. A terceira forma é excluir o lado musical e aí você tem uma narrativa convencional de um filme que nós estamos acostumados. O diretor Thomas Kail, que dirigiu Hamilton na estreia na Broadway, teve uma ideia um pouco diferente. Ele pegou o primeiro princípio e misturou com o segundo. Hamilton é uma gravação de uma performance do musical Hamilton, que foi tudo escrito pelo Lin-Manuel Miranda, ele também é o protagonista, utilizando uma câmera não isométrica. A câmera aqui vai fechar planos, você tem composições de planos distintas, você tem montagens e cortes que são elementos não presentes no musical. E isso faz com que, apesar de termos uma encenação teatral, a mise-en-scène, o conjunto total, pega essa questão teatral, mas passa por uma linguagem cinematográfica. Nós temos montagem, cortes, diferentes planos. Como a câmera se torna um elemento, é possível direcionar os olhos do espectador sem depender apenas da iluminação e da boa vontade dele. Você simplesmente fecha o plano, você pode trazer mais emoção com isso, mostrar mais detalhes do que você perceberia no palco, por exemplo. Claro que as cenas de maior coreografia, mais dança, são filmadas em planos mais abertos, afinal de contas, você quer chamar atenção para as performances, pelas danças e tudo mais. Então é necessário que essas cenas de maior coreografia mostrem o palco inteiro, mostre todo o trabalho do elenco, que é muito grande. Uma outra coisa que fechar os planos possibilita é mascarar a mudança de cenário. Lembrando, é um teatro? Sim, então você está preso nas dimensões do palco. O cenário tem que ser modificado e o elenco de apoio vai trazendo objetos, removendo objetos e construindo cenários para as outras cenas. Várias vezes você vai ver isso, obviamente, mas quando você fecha em um personagem e você tem um corte para o plano mais aberto, você vê que o cenário mudou. Isso muda completamente a questão audiovisual do teatro, que você não vê a construção sempre dos cenários. E óbvio que quando você vê o cenário sendo construído, ainda mais por elenco de apoio, você tem uma quebra de uma convenção no cinema. Nós vemos o cenário já pronto, o cenário não vai se modificando na sua frente na maioria dos filmes. E essa é só a primeira quebra de convenções que nós temos aqui. Pela limitação geográfica, a câmera não pode virar 180 graus do que a audiência está vendo. Afinal de contas, você veria a plateia. E isso já ficaria bizarro. Dessa forma, como os atores se movimentam de forma a ficar sempre de frente à plateia, uma das grandes máximas do teatro, você tem que os atores se movimentam muito mais em relação à câmera do que a câmera se ajusta para focar nos atores. Uma outra convenção quebrada aqui é o que nós normalmente temos como elementos diegéticos e extradiegéticos ou adiegéticos. Eu já falei algumas vezes, mas para lembrar, diegético é quando o som, quando alguma coisa que você está vendo acontece em cena. Por exemplo, você tem uma música tocando no fundo. Se alguém está tocando o piano na cena, o som é diegético.
ser apenas uma trilha sonora, é adiegético, extradiegético não está acontecendo naquele universo. Em um filme convencional, quando se escuta um soldado rufando os tambores, muitas vezes nós veremos o soldado de fato batendo em um tambor. O que acontece aqui, você tem um soldado rufando o tambor no ar e o som é projetado pelo alto-falante. Então um som que normalmente é diegético passa a ser extradiegético. É parte da imaginação dos atores e nós como público vamos ter que abstrair isso. É uma ideia muito interessante, pega essa questão da linguagem teatral e leva para o cinema. Um contraponto é a iluminação. Normalmente você não vê uma luz projetando uma luz vermelha, como no Suspiria do Dario Argento. Aqui, como você tem a iluminação de um palco de teatro e a câmera vai pegar as luzes em vários momentos, a iluminação, até estilizada quando são cores exageradas, passa a ser um elemento diegético. E tem mais coisas da linguagem teatral que o filme mantém. Existe uma mensagem no começo do filme que fala desliguem os celulares, que eu achei bem engraçadinha. Você tem um intervalo no meio do filme entre os dois atos, aqui só de 1 minuto, no teatro é bem mais, mas existe esse intervalo. Eu admito que eu estendi um pouco para ir ao banheiro e tudo mais. Você tem pequenas risadinhas, mini erros, entre aspas, dos atores, uma risadinha que ele dá. Cada performance do teatro é única, não tem como fazer exatamente a mesma performance dia após dia. Aqui você imortalizou a performance deste momento. E aí nós temos aquilo da linguagem teatral que me incomodou muito no filme. Como nós estamos em um teatro, o som gravado da plateia entra na gravação do filme. Ou seja, quando os atores param após uma coisa engraçada e aguardam a reação do público, você tem o público rindo. E no começo do filme eu tive a dificuldade de me acostumar com a linguagem teatral. Eu entrei no filme, eu abracei, eu estava já imerso naquilo e as risadas meio que quebram isso, porque elas te lembram que na verdade não é aquilo, você quebra. E por que eu acho que isso é problemático na versão filme? No teatro não, no teatro é absolutamente normal. Mas como nós estamos falando de um filme, é como se o filme quisesse te obrigar a rir daquilo, como se o humor não fosse suficiente. É um fenômeno que a gente vê nas sitcoms, tipo Friends, How I Met Your Mother, que tem o laugh track no fundo para indicar a hora de dar risada. Os atores param para ter a risada e a piada segue. Então eu acho que essa quebra no filme não funcionou muito bem. Acho que o humor é extremamente eficiente, muito quando ele é sutil e muito quando ele é exagerado. Por exemplo, a presença do Rei George, que tá na Inglaterra, simplesmente para cantar uma música de uma forma totalmente escrachada para sacanear o monarca inglês. É completamente absurdo e é muito engraçado. O humor do filme é suficiente para que o público ria. Não seria necessário forçar isso através das risadas do público. Eu não gostei dessa escolha criativa da direção. Hamilton é uma visão diferente do clássico musical hollywoodiano. É uma visão diferente de como se adaptar a um musical da Broadway. É uma abordagem que pega as restrições impostas pela sua escolha criativa de como fazer essa adaptação e as utiliza normalmente de forma muito interessante, salvo em alguns momentos. E apesar da qualidade do material ser altíssima, inquestionável, e eu querer ver algum dia a peça ao vivo, em casa, pelo formato, eu senti muito a duração de 2 horas e 40. Eu achei cansativo, ainda que seja muito bom. Então, tendo que dar uma nota, eu vou dar para Hamilton uma nota 8,5 com um dedão positivo. Então é isso, você já conhecia o musical, concorda, discorda, não conhecia, é fanzaço de carteirinha, já viu ao vivo? Deixe sua opinião aí nos comentários e eu queria aproveitar para divulgar que agora nós temos um canal no Telegram, no final vai aparecer todas as nossas redes sociais, tem os links na descrição também, segue a gente lá, você recebe atualização o tempo todo, se inscreve aqui também por favor, muito obrigado pela atenção, até a próxima e falou!